Às 2 horas da manhã, a chefe do meu marido me mandou uma mensagem do celular dele. Ele é meu agora. Ele está ocupado. Não espere acordada, ela escreveu. Eu respondi, fique com ele. Terminamos. 20 minutos depois, eles apareceram na minha porta. O sorriso dela orgulhoso, o rosto dele pálido. Mas o que aconteceu depois a fez se arrepender de ter enviado aquela mensagem. Às 2h30 da manhã, ouvi um carro entrando na minha garagem. Eu tinha acabado de receber a mensagem de texto mais cruel da minha vida do chefe do meu marido, enviada do celular dele, dizendo que ele agora pertencia a ela. Eu havia respondido que ela poderia ficar com ele, que tínhamos terminado. Agora, os dois estavam parados na minha varanda. Pelo olho mágico, pude ver meu marido Benjamin, com um olhar apavorado em seu terno amarrotado. E ao lado dele estava Amelia Blackwood, sua chefe, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar um troféu. Ela não estava envergonhada nem se desculpando. Ela estava orgulhosa. Queria que eu visse o que ela havia tirado de mim. Abri a porta e olhei para os dois. E naquele momento tomei uma decisão que destruiria a carreira dela e exporia tudo o que ela vinha escondendo há anos. Ela achou que aquela mensagem de texto anunciava sua vitória. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar essas histórias de coragem e responsabilidade. Se você acredita que padrões de dano devem ser expostos e que o silêncio protege predadores, considere se inscrever. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora vamos ver como isso se desenrola. Mas deixe-me voltar um pouco, porque a noite tinha começado de forma diferente. Começou comigo acordando com o zumbido do meu telefone exatamente às 2 da manhã. Esse som específico, sabe, significa problemas antes mesmo de você abrir os olhos. O quarto estava escuro como breu, exceto pelo brilho azul que cortava as sombras da tela do meu celular. Estendi a mão para pegá-lo com as mãos já trêmulas, meu coração acelerado com aquela certeza doentia de que algo havia dado catastroficamente errado. Meu primeiro pensamento foi minha mãe. Ela vinha sentindo dores no peito ultimamente e se recusava a consultar um médico, insistindo que era apenas indigestão. Ou talvez os pais de Benjamin, que estavam envelhecendo e moravam a 3 estados de distância, em uma casa que provavelmente precisava de mais ajuda do que eles admitiam. Peguei o telefone, esperando uma notificação de emergência ou uma ligação familiar em pânico. Em vez disso, vi o nome de Benjamin como remetente. Benjamin, meu marido há 7 anos, que havia saído para o escritório às 18 horas da noite anterior para terminar uma apresentação para uma reunião com um cliente. Benjamin, que deveria estar em sua mesa no centro da cidade, cercado por planilhas e xícaras de café, em vez de me mandar mensagens no meio da noite. Então, notei a linha abaixo do nome dele que me deu um frio na barriga. A verdadeira remetente era Amelia Blackwood, sua chefe, vice-presidente de operações da empresa de consultoria onde Benjamin trabalhava há 18 meses. Subindo na hierarquia corporativa com uma ambição que lentamente consumia todas as outras prioridades de sua vida, incluindo o nosso casamento. A mensagem em si consistia em 12 palavras que pareciam ter sido escolhidas deliberadamente, elaboradas para causar o máximo de dano. Ele é meu agora. Ele está ocupado. Não espere acordada. Li uma vez, depois outra, depois uma terceira vez. Como se a repetição pudesse de alguma forma mudar o significado ou revelar alguma interpretação alternativa que eu tivesse perdido. Mas as palavras permaneceram as mesmas, duras e cruéis naquele retângulo brilhante que eu segurava em minhas mãos trêmulas. Ela tinha usado o celular dele para enviar isso. Ela pegou o aparelho, rolou até meu contato, digitou a mensagem e clicou em enviar, sabendo exatamente o que estava fazendo. Não foi um erro de bêbado ou uma mensagem enviada para a pessoa errada. Foi proposital. Era Amelia Blackwood anunciando sua conquista e me dando absoluta certeza de que ela havia pegado algo que me pertencia. Fiquei ali sentado na escuridão do nosso quarto, o cômodo que havíamos pintado juntos 3 anos antes, depois de debatermos por 2 semanas se a cor era cinza pombo ou prata névoa. O ventilador de teto que instalamos no verão passado durante uma onda de calor girava lentamente acima de mim. O mesmo ventilador sobre o qual tínhamos discutido porque Benjamin o achava desnecessário e eu insistira que precisávamos dele. As cortinas que havíamos escolhido entre 6 amostras diferentes espalhadas pela mesa de jantar agora pendiam imóveis no ar parado. 7 anos de casamento de repente pareceram estar desmoronando.
comprimindo-se em um único ponto de fracasso que eu tinha sido cego demais ou confiante demais para ver se aproximando. Minha mente começou a repassar todo o nosso relacionamento, cada momento e cada escolha que levaram a esse desastre em particular. Às 2 horas da manhã, Benjamin e eu nos conhecemos em uma conferência de arquitetura em Seattle. Eu tinha 28 anos e trabalhava como consultor de design residencial para uma empresa especializada em práticas de construção sustentável. Ele tinha 30 anos e estava apresentando um artigo sobre materiais inovadores na construção comercial. Tomamos café depois da apresentação, jantamos naquela mesma noite e depois tomamos café da manhã na manhã seguinte. Porque nenhum de nós queria que a conversa terminasse. Ele era diferente naquela época, atencioso em pequenas coisas que me fizeram acreditar que estávamos construindo algo sólido e real. Nos casamos 14 meses depois, com vista para os vinhedos do Vale do Napa. 75 convidados e um sol que parecia a própria natureza abençoando nossa decisão. Meu pai me acompanhou até o altar em seu melhor terno, com as mãos firmes no meu braço e os olhos brilhando de orgulho. 6 meses depois do nosso casamento, seu ataque cardíaco o levou tão repentinamente que nem consegui me despedir. Benjamin me amparou durante todo aquele luto, durante os preparativos do funeral, a papelada do espólio e as longas noites em que eu não conseguia parar de chorar. Ele sussurrou promessas sobre enfrentar tudo juntos, sobre sermos uma equipe, independentemente dos desafios que a vida nos apresenta-se. Eu acreditei em cada palavra. Mas em algum momento nos últimos 18 meses, depois que ele assumiu o cargo na empresa de consultoria onde Amelia Blackwood detinha poder e influência sobre promoções e trajetórias de carreira, tudo começou a mudar. As mudanças foram graduais no início, fáceis de ignorar como pressões naturais de um novo emprego exigente. Ele começou a trabalhar até mais tarde, chegando em casa muito depois de eu já ter ido dormir. Viajava com mais frequência, viagens de negócios para Chicago, Boston e Atlanta que sempre pareciam incluir Amélia na delegação. O telefone dele se tornou uma extensão do seu corpo, algo que ele guardava com crescente paranoia, inclinando a tela para longe de mim quando as notificações apareciam, atendendo chamadas no outro cômodo com a porta fechada, definindo senhas que eu não sabia e nunca precisei saber antes. Eu dizia a mim mesmo que era ambição profissional. Benjamin sempre quis reconhecimento, sempre sentiu que era capaz de mais do que seus cargos anteriores lhe permitiam. Este novo emprego era sua oportunidade de provar seu valor, de ascender ao nível que ele acreditava merecer. Eu tinha apoiado essa ambição. Eu o tinha encorajado a aceitar o cargo, mesmo que isso significasse mais horas, mais estresse e significativamente menos tempo juntos como casal. Os sinais estavam lá. Eu simplesmente não queria vê-los. A nova colônia que ele começou a usar há 3 meses. Algo caro e sofisticado que eu nunca o ajudei a escolher. O jeito como ele virava o celular para o lado sempre que apareciam notificações. Um gesto sutil, mas inconfundível, de dissimulação. As viagens de negócios em que ele se esquecia de ligar noites inteiras e horas depois, mandava mensagens com desculpas vagas sobre o atraso nos jantares dos clientes ou a internet do hotel ser instável. A crescente distância emocional que nos transformou de parceiros em colegas de quarto educados que dividiam o espaço e as despesas da casa, mas não compartilhavam mais nada significativo. Minhas mãos se moveram antes que minha mente consciente decidisse completamente o que fazer. Abri a conversa e posicionei meus polegares sobre o teclado. Eu poderia ter escrito parágrafos. Poderia ter despejado minha mágoa, confusão e sentimento de traição em uma enxurrada de palavras que lhes teria causado exatamente o drama emocional que provavelmente esperavam. Mas algo frio e analítico tomou conta de mim. A mesma clareza e foco que eu usava ao examinar projetos arquitetônicos em busca de fragilidades estruturais. Digitei 7 palavras e adicionei um ponto final. Fique com ele. Terminamos. Cliquei em enviar antes que a parte de mim que queria negociar, chegar a um acordo e de alguma forma, salvar algo daquela confusão pudesse anular a decisão. A mensagem foi entregue imediatamente e lida em segundos. Imaginei-os juntos em algum lugar, provavelmente no escritório dele ou no apartamento dela, observando minha resposta e percebendo que eu não desempenharia o papel de esposa devastada que eles esperavam. Sem súplicas, sem implorar por explicações, sem telefonemas desesperados ou confrontos chorosos, apenas 7 palavras e um ponto final, porque nada comunica a finalidade tão bem quanto a pontuação adequada quando se está terminando um casamento por mensagem de texto no meio da noite. Coloquei o celular de volta no criado mudo, com a tela voltada para baixo, e tentei me convencer de que poderia simplesmente me virar e dormir, que poderia fechar os olhos.
Processar aquele desastre pela manhã, quando estivesse mais descansada e racional. A tentativa falhou completamente. Meu cérebro se recusou a cooperar e, em vez disso, iniciou um inventário exaustivo de todos os sinais de alerta que ignorei nos últimos 6 meses. 20 minutos se passaram. 20 minutos durante os quais fiquei deitado na escuridão, alternando entre a dormência e uma raiva fria e esclarecedora que aguçava em vez de obscurecer meus pensamentos. Eu estava começando a me perguntar se talvez tivesse exagerado. Se talvez houvesse alguma explicação que eu não tivesse considerado, quando ouvi o som inconfundível de um motor de carro na minha garagem, seguido de portas de carro se fechando, 2 delas em rápida sucessão. Então, passos na entrada da frente, não 1, mas 2, acompanhados por vozes que ecoavam pela silenciosa noite suburbana. A voz de Benjamin tinha aquele tom ansioso que eu reconhecia quando ele tinha que fazer uma apresentação para clientes particularmente difíceis. Aquela ponta de estresse, que vinha de saber que estava em uma situação que não conseguia controlar facilmente ou da qual não conseguia se livrar com facilidade. Mas por baixo da voz dele havia outra, feminina, com um tom que reconheci imediatamente como triunfo. Joguei as cobertas para o lado e saí da cama, com movimentos automáticos e decididos. Vesti a calça jeans que usara antes, aquela que estava pendurada na cadeira no canto, e peguei o suéter cashmere que Benjamin tinha me dado no nosso 6º aniversário de casamento no ano passado. Na época em que ele ainda se lembrava de que tais gestos importavam. Na época em que ele ainda fingia se importar com os pequenos detalhes que mantêm um casamento unido. Desci as escadas, meus pés descalços em silêncio sobre o piso de madeira que havíamos reformado juntos 2 anos antes. Passando pelas fotos emolduradas do nosso casamento, que agora pareciam menos celebrações de amor e mais evidências de promessas quebradas, cheguei à porta da frente. Aquela entrada em estilo artesanal com painéis de vidro personalizados que selecionamos juntos durante a reforma. Na época em que ainda tomávamos decisões em equipe, quando ainda acreditávamos que estávamos construindo um futuro duradouro. Foi então que olhei pelo olho mágico e vi exatamente o que havia descrito no início. Benjamin com uma expressão absolutamente apavorada, seu terno caro amarrotado de uma forma que claramente indicava atividade física recente, o cabelo desgrenhado, a gravata frouxa e torta. E ao lado dele estava Amelia Blackwood, sorrindo com genuíno orgulho, como uma caçadora que havia capturado uma caça impressionante e queria exibir o troféu. Ela não estava envergonhada. Ela não estava se desculpando. Ela estava orgulhosa do que havia feito. E ela queria que eu visse. Queria que eu entendesse que ela havia vencido, que havia levado meu marido, que eu deveria aceitar essa derrota em silêncio e desaparecer da vida deles sem causar problemas. Abri a porta completamente, não só uma fresta, mas completamente. E olhei para eles, ambos parados na minha varanda, sob a luz que eu havia deixado acesa antes de ir para a cama. Horas antes. Benjamin começou a falar imediatamente, as palavras jorrando numa cascata desesperada de explicações e desculpas. Não era o que eu pensava. Eles estavam trabalhando até tarde em uma proposta de fusão. As coisas tinham se complicado. Foi só uma vez, um erro terrível. Poderíamos resolver isso juntos. Ele me amava. Ele sempre me amou. Isso não significava nada. Amélia não disse nada. Ficou ali parada com aquele sorriso, me observando com uma avaliação que me fez sentir como um relatório trimestral que ela estava analisando em busca de fraquezas e vulnerabilidades. O silêncio dela foi mais prejudicial do que qualquer palavra poderia ter sido, porque comunicou claramente que ela não me considerava uma ameaça, que ela acreditava que já havia vencido, que Benjamin a escolheria porque ela podia oferecer coisas que eu não podia fornecer. Progresso profissional, conexões sociais importantes, o tipo de ambição implacável que correspondia à sua. Deixei Benjamin terminar toda a sua apresentação, observando-o como se estivesse observando um completo estranho, e não um homem com quem passei 7 anos da minha vida construindo uma parceria. Então olhei diretamente para Amélia e fiz uma única pergunta que mudaria tudo o que se seguiria. Quantas outras pessoas já passaram por isso? Quantas outras esposas receberam mensagens como a minha? O sorriso dela vacilou por apenas um segundo, apenas um breve lampejo de incerteza, mas eu o vi claramente. Eu havia passado 7 anos analisando as pessoas durante as negociações com clientes, aprendendo a identificar os sinais microscópicos que revelam quando alguém está escondendo problemas estruturais em suas propostas ou encobrindo informações que não quer que sejam
divulgadas. Amélia estava escondendo algo significativo, e aquela rachadura momentânea em sua fachada confiante me disse que minha intuição estava absolutamente correta. Benjamin pareceu confuso, olhando de um para o outro, claramente, sem entender o que eu estava perguntando ou por que isso importava. Mas Amélia entendeu perfeitamente. Ela se recuperou rapidamente, recolocando a máscara corporativa no lugar com eficiência praticada. Mas o estrago já estava feito. Eu tinha visto a verdade por trás disso, e naquele momento tomei minha decisão sobre exatamente o que aconteceria a seguir. Entrem, eu disse, afastando-me da porta. Vocês dois, se vamos ter essa conversa, não vamos fazer isso na minha varanda às 2h30 da manhã para os vizinhos verem. Benjamin avançou imediatamente, com alívio estampado no rosto diante da perspectiva de que eu estava disposto a conversar em vez de simplesmente bater a porta. Amélia seguiu com mais cautela, seus movimentos calculados como alguém entrando em um território que não havia mapeado ou controlado completamente. Eu os conduzi pela entrada até a sala de estar, o espaço que Benjamin e eu projetamos juntos, com suas janelas do chão ao teto com vista para o jardim e estantes embutidas contendo nossa biblioteca combinada de textos de arquitetura e romances. Móveis que selecionamos durante os primeiros anos do nosso casamento, quando ainda tomávamos decisões como uma unidade. O contraste entre eles era gritante à luz quente da nossa casa. Benjamin parecia ter passado por um apocalipse pessoal, com a camisa para fora da calça, a gravata frouxa no pescoço, os olhos com aquele olhar desesperado de um homem que acabará de perceber que havia calculado tudo errado. Amélia, por outro lado, parecia ter saído de uma sessão de fotos na sala de reuniões de uma empresa. Seu terno cinza escuro estava perfeitamente passado, apesar da hora. Seus saltos estalavam com autoridade contra o piso de madeira, e sua postura irradiava o tipo de confiança agressiva que vem de anos de guerra corporativa. Benjamin, eu disse, mantendo a voz calma e profissional, o mesmo tom que eu usava durante reuniões difíceis com clientes, quando as emoções precisavam ser deixadas de lado em favor da análise estrutural. Suba para o quarto de hóspedes. Preciso falar com a Amélia em particular. Você já disse o que tinha a dizer. Agora é a vez dela. Ele começou a protestar, abrindo a boca para objetar, mas algo na minha expressão o deteve. Benjamin sempre se sentirá desconfortável com um confronto direto. Sempre preferir amenizar os problemas e encontrar soluções diplomáticas em vez de abordar as questões centrais de frente. Essa tendência provavelmente era exatamente o motivo pelo qual Amélia o considerava um alvo tão fácil. Em primeiro lugar, ele era vulnerável de maneiras que nem sequer reconhecia. Suscetível à manipulação por alguém que sabia explorar a insegurança profissional e a necessidade desesperada de validação de figuras de autoridade. Ele subiu as escadas lentamente com passos pesados a cada degrau, olhando para trás várias vezes, como se esperasse que eu cedesse e o chamasse de volta, lhe concedendo algum alívio do que quer que estivesse prestes a acontecer em sua ausência. Mas não fiz. Esperei até ouvir a porta do quarto de hóspede se fechar e então voltei toda a minha atenção para Amélia Blackwood. Ela havia se deslocado para o centro da sala de estar e estava parada de braços cruzados, aquele sorriso ainda brincando nos cantos da boca. Embora eu tenha notado que ele havia se tornado um pouco mais fixo, menos genuíno do que na minha varanda. Ela estava reavaliando a situação, recalculando sua abordagem agora que estava sozinha comigo, e eu não estava respondendo de acordo com o roteiro que ela havia previsto. Você esperava lágrimas, eu disse, sem me preocupar com gentilezas ou preâmbulos. Você esperava que eu desmoronasse, gritasse, implorasse ou fizesse uma cena que permitisse que você se posicionasse como a racional enquanto eu desempenhava o papel de esposa histérica. Isso não vai acontecer. Não sei o que você pensa que é isso, respondeu Amélia, com a voz carregada daquele polimento corporativo suave que vem de anos lidando com conversas difíceis com subordinados e concorrentes. Mas Benjamin e eu somos adultos que fizemos escolhas. O que acontece entre adultos que consentem, francamente, não é mais da sua conta, especialmente porque você acabou de terminar seu casamento com uma mensagem de texto. Você mandou aquela mensagem do celular dele, eu disse, observando seu rosto atentamente. Você pegou o aparelho dele, rolou até meu contato, digitou aquela mensagem dizendo que ele agora pertence a você e clicou em enviar. Isso não foi o Benjamin fazendo uma escolha. Foi você fazendo uma declaração. Então, deixe-me perguntar uma coisa diretamente, porque acho que nós dois sabemos que há mais nessa história do que um simples caso. Dei um passo à frente, mantendo o contato visual. Quantas outras já aconteceram?
Quantas outras esposas receberam mensagens como a minha dos celulares dos maridos? Mensagens que você criou e enviou porque queria que eles soubessem que você tinha vencido. O sorriso desapareceu completamente. Por apenas um segundo, talvez 2, sua máscara corporativa caiu e viu uma incerteza genuína passar pelo seu rosto. Era a microexpressão que eu estava observando, o pequeno sinal que revela quando alguém esconde falhas estruturais em sua narrativa cuidadosamente construída. Passei 7 anos analisando as pessoas durante as negociações com clientes, aprendendo a identificar os sinais sutis que indicam quando alguém está escondendo problemas que espera desesperadamente que passem despercebidos. Não faço ideia do que você está falando, disse Amélia. Mas sua voz havia perdido um pouco da confiança anterior. Você está claramente chateado e sem pensar racionalmente. Talvez devesse dedicar um tempo para processar o que aconteceu antes de começar a fazer acusações absurdas. Acusações absurdas, repeti, quase rindo da audácia. Benjamin não é o primeiro homem casado que você conquista no seu círculo profissional, é? O jeito como você mandou aquela mensagem, a confiança com que apareceu na minha porta, a natureza ensaiada de toda essa apresentação. Isso é um padrão para você. Então, vou perguntar diretamente, e quero que pense bem antes de responder, porque eu já sei mais do que você pensa. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se estender entre nós até se tornar desconfortável. Quantos homens casados você já teve como alvo na sua empresa? E o seu CEO sabe que o vice-presidente de operações dele tem criado ambientes de trabalho hostis e potenciais problemas de responsabilidade civil ao se envolver, sistematicamente em casos extraconjugais com funcionários subordinados? Observei a cor sumir do seu rosto enquanto ela começava a entender que aquela conversa não era sobre Benjamin, nosso casamento ou alguma rivalidade romântica entre duas mulheres por um homem. Tratava-se de dinâmicas de poder, responsabilidade corporativa, padrões de comportamento predatório que poderiam destruir carreiras e expor falhas institucionais em proteger funcionários exatamente desse tipo de má conduta. Você não pode provar nada, disse ela. Mas sua voz adquiriu um tom que não existia antes. O polimento corporativo estava rachando, revelando algo mais duro e desesperado por baixo. O que quer que você ache que sabe, o que quer que você ache que descobriu, não significa nada. E se você tentar me causar problemas, tenho recursos que você nem imagina. Advogados que vão te afogar em honorários advocatícios até você falir. Contatos profissionais que vão garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Recursos, eu disse, deixando a palavra pairar no ar entre nós. Sim, vamos discutir recursos. Passei os últimos meses observando Benjamin se tornar cada vez mais distante e reservado. E ao contrário dele, sou minuciosa quando algo me incomoda. Quando meus instintos me dizem que a integridade estrutural está comprometida, eu investigo antes que todo o sistema entre em colapso. Peguei meu telefone, o mesmo dispositivo que havia entregue aquela mensagem cruel menos de 1 hora atrás, e abri o navegador para mostrar a ela o que eu estava vendo durante aqueles 20 minutos entre o envio da minha resposta e ouvir o carro deles chegar. Passei aqueles 20 minutos depois da sua mensagem fazendo o que faço de melhor, que é pesquisar. Uma busca rápida pelo seu nome, combinada com termos como reclamações no local de trabalho e ambiente de trabalho hostil, gerou alguns resultados fascinantes. Virei a tela para ela para que ela mesma pudesse ver os resultados da busca. 3 funcionários diferentes da sua empresa anterior apresentaram queixas formais antes de você se mudar convenientemente para o seu cargo atual. As queixas foram todas resolvidas discretamente, enterradas sob acordos de confidencialidade que protegeram a reputação da empresa e permitiram que você simplesmente se mudasse em vez de enfrentar quaisquer consequências reais. Mas o padrão está documentado, se você souber onde procurar. Registros públicos, processos judiciais que foram selados, mas ainda deixam rastros. Redes profissionais onde as pessoas sussurram sobre por que certos executivos mudam repentinamente de empresa. Amélia ficou completamente imóvel, seu rosto se transformando em algo frio e calculista enquanto ela processava essa informação e começava a recalcular sua posição. Essas reclamações eram infundadas, disse ela, mas sua voz carecia de convicção. Funcionários descontentes fazendo acusações que não conseguiam comprovar, tentando manchar minha reputação porque eu os cobrava altos padrões profissionais. 3 queixas distintas, continuei, ignorando sua defesa frágil. Todas seguindo o mesmo padrão básico, todas envolvendo homens casados em posições profissionais vulneráveis, todas resultando em casamentos destruídos e carreiras prejudicadas para todos, exceto você. Você simplesmente passou para a próxima empresa, a próxima oportunidade.
o próximo conjunto de alvos que não tinham ideia do tipo de padrão em que estavam se metendo. Bloqueei meu telefone e o coloquei de volta no bolso. Benjamin não é o primeiro. E se eu deixar você sair daqui esta noite sem consequências, ele não será o último. Você vem fazendo isso há anos, usando sua posição e autoridade para manipular as pessoas, e depois usando estruturas corporativas e acordos de confidencialidade para silenciar qualquer um que tente responsabilizá-lo. O que você quer? Perguntou Amélia finalmente, e a pergunta saiu mais ríspida do que eu acho que ela pretendia. A máscara corporativa havia caído completamente, substituída por algo que parecia preocupação genuína pela primeira vez desde que ela estivera na minha varanda sorrindo por sua conquista. Quero que você entenda que enviar aquela mensagem de texto foi a pior decisão que você já tomou, eu disse baixinho, porque me deu exatamente a evidência de que preciso para demonstrar que não foi um caso espontâneo ou envolvimento romântico. Foi um comportamento predatório calculado de alguém com um histórico documentado de fazer exatamente a mesma coisa. E ao contrário das vítimas anteriores, que assinaram acordos de confidencialidade e desapareceram discretamente, eu não vou a lugar nenhum. Vou garantir que todos saibam exatamente que tipo de pessoa você é. Amélia abriu a boca para responder, provavelmente para me ameaçar novamente com advogados, recursos e destruição profissional. Mas naquele momento, nós duas ouvimos passos na escada. Benjamin apareceu na porta da sala de estar, com o rosto demonstrando que ele obviamente estivera ouvindo pelo menos parte da nossa conversa no quarto de hóspedes acima. A expressão que ele exibia era uma que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de horror e compreensão crescente, à medida que começava a entender que a situação era muito mais complicada do que ele imaginava. Evelyn, disse ele, usando meu nome como uma pergunta, ou talvez um apelo. Do que ela está falando? De reclamações anteriores? Pensei que fosse só sobre nós, sobre o que aconteceu entre Amélia e eu. Olhei para o meu marido, o homem com quem passei 7 anos construindo uma vida, e não senti nada além de uma espécie de pena distante por quão completamente ele havia sido manipulado. Você se achava especial, eu disse, sem maldade. Você achou que esse era um grande romance, que você e Amélia tinham descoberto algo único e pelo qual valia a pena arriscar tudo. Mas você nunca foi especial, Benjamin. Você foi apenas conveniente. Outro homem casado em uma posição profissional vulnerável, desesperado por validação de alguém com poder sobre sua trajetória profissional. Ela identificou exatamente o que você precisava e forneceu, e você nunca questionou porque ou considerou que poderia estar seguindo um roteiro que ela já havia seguido muitas vezes antes. Benjamin ficou paralisado na porta, seu rosto alternando expressões de confusão, horror e algo que parecia desconfortavelmente próximo da traição, como se eu o tivesse prejudicado de alguma forma ao descobrir seu caso, em vez de ele ter me prejudicado ao tê-lo. Amélia ficou rígida, sua compostura corporativa quebrando visivelmente enquanto ela processava o que eu tinha acabado de revelar sobre seu padrão de comportamento em diversas empresas. Contratei um investigador particular há 6 semanas, disse eu, dirigindo minhas palavras a Amélia, mas mantendo Benjamin no meu campo de visão periférico. O nome dele é Marcus Webb, ex-agente do FBI especializado em investigações de má conduta corporativa antes de se tornar um investigador privado. Quando suspeitei que algo estava errado, eu poderia ter confrontado Benjamin diretamente, exigido explicações e provavelmente recebido uma série de mentiras cuidadosamente elaboradas. Em vez disso, fiz o que sempre faço quando suspeito que a integridade estrutural está comprometida. Coletei dados, analisei padrões, criei um arquivo de caso abrangente. O rosto de Amélia ficou completamente branco, o tipo de palidez que vem de medo genuíno, e não de simples constrangimento ou desconforto. Você está me investigando há 6 semanas. Sua voz saiu mais alta do que seu tom controlado habitual. Isso é invasão de privacidade. Isso é perseguição. Eu poderia mandar prendê-la por assédio. Na verdade, não respondi calmamente. Marcus opera dentro de limites totalmente legais. Ele documenta atividades que ocorrem em espaços públicos, analisa registros disponíveis publicamente e entra em contato com pessoas que se voluntariam para compartilhar suas experiências. Nada do que ele fez constitui assédio ou invasão de privacidade. Mas você já sabe disso, não é? Porque provavelmente já lidou com investigadores particulares antes, na época em que essas queixas estavam sendo registradas na sua empresa anterior. Peguei meu telefone, o dispositivo que havia iniciado todo esse confronto com sua mensagem cruel às 2 da manhã, e abri a pasta segura para onde Marcus vinha enviando seus relatórios nas últimas semanas.
6 semanas atrás eu estava sentada à mesa da cozinha tentando conciliar a fatura do nosso cartão de crédito. Benjamin sempre foi um tanto descuidado com recibos e documentos, então eu geralmente cuidava das nossas finanças mensais. Naquela noite em particular, notei acusações que não condiziam com as histórias que ele estava me contando sobre suas atividades comerciais. Percorre a pasta passando pelas fotografias e relatórios com data e hora, até encontrar as acusações específicas que eu havia questionado inicialmente. Jantar no Marcello's, aquele restaurante italiano sofisticado no centro da cidade, numa terça-feira à noite, quando Benjamin me disse que estava trabalhando até tarde no escritório com uma apresentação de equipe, uma taxa de hotel em Chicago por uma suíte em vez de um quarto standard durante uma viagem que ele descreveu como uma obrigação individual para uma apresentação de cliente. Cobranças de bares e restaurantes de vinhos boutique das quais eu nunca tinha ouvido falar, todas ocorrendo em noites em que ele alegava estar preso em reuniões tediosas ou sobrecarregado com prazos. Benjamin emitiu um som entre um gemido e um protesto, mas continuei sem cumprimentá-lo. Eu poderia tê-lo confrontado com essas discrepâncias. Mas arquitetos aprendem cedo na formação que quando se suspeita de problemas na fundação, não se olha apenas para as rachaduras superficiais. Investiga-se a estrutura subjacente. Então, pesquisei investigadores particulares em nossa área, especializados em casos de má conduta corporativa e pessoal. O nome de Marcus Webb apareceu em várias listas de recomendações profissionais, com ênfase especial em sua descrição e meticulosidade. Virei a tela do celular para Amélia, mostrando a ela a primeira fotografia da coleção de Marcus. Ela havia sido tirada 4 semanas antes, em frente ao Marcello's, mostrando Benjamin e Amélia saindo juntos do restaurante, a mão dele pousada intimamente na parte inferior das costas dela, o rosto dela voltado para ele com uma expressão que comunicava muito mais do que coleguismo profissional. O registro de data e hora marcava 20h47. Os dados de geolocalização estavam incorporados aos metadados do arquivo. Marcus documentou tudo, eu disse baixinho. Cada jantar, cada viagem de negócios que não era realmente a trabalho. Cada noite em que Benjamin me dizia que trabalharia até tarde, mas em vez disso ia ao seu prédio e só saía de madrugada. Tudo fotografado, tudo com carimbo de data e hora, tudo geolocalizado com uma precisão que se sustentaria em qualquer processo de divórcio ou investigação corporativa. Percorre a pasta que mostrava imagem após imagem. Benjamin e Amélia em um café ao ar livre, compartilhando uma sobremesa com o tipo de intimidade natural que advém de relacionamentos estabelecidos, e não de novas atrações. Benjamin e Amélia entrando em um hotel em Chicago, na mesma viagem em que ele me disse que estava hospedado em um centro de conferências econômico fornecido pelo cliente. Benjamin e Amélia no estacionamento do prédio, dela às 21h, flagrados em um momento em que ele segurava seu rosto e seus olhos estavam fechados em óbvia expectativa de um beijo. Mas as fotografias contam apenas parte da história. Continuei, fechando a pasta de imagens e abrindo um arquivo diferente contendo documentos de texto e depoimentos gravados. Marcus é excepcionalmente minucioso. Depois de estabelecer o padrão do seu relacionamento com Benjamin, ele começou a investigar seu histórico profissional. Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Amélia havia recuperado um pouco da compostura, embora seu rosto permanecesse pálido e suas mãos estivessem cerradas em punhos ao lado do corpo. Tudo o que você acha que encontrou no meu histórico profissional está protegido por acordos de confidencialidade e termos de acordo. Esses registros são lacrados. Você não tem direito legal de acessá-los. Registros sigilosos ainda deixam rastros. Respondi. Autos judiciais que comprovam que casos foram iniciados mesmo que os detalhes sejam protegidos. Redes profissionais onde as pessoas cochicham sobre os motivos pelos quais certos executivos se mudam repentinamente. Ex-colegas dispostos a compartilhar informações gerais sobre a cultura do local de trabalho e padrões de comportamento, mesmo que não possam discutir os termos específicos do acordo. Marcus passou 3 semanas rastreando mulheres da sua empresa anterior que fizeram aquelas reclamações no local de trabalho que mencionei antes. Observei a expressão de Amélia mudar de raiva defensiva para algo próximo ao pânico genuíno. Ele os contatou com cuidado e respeito. Explicou que poderia haver outra vítima seguindo o mesmo padrão que eles. Perguntou se estariam dispostos a compartilhar suas histórias. 3 deles concordaram em conversar. Forneceram depoimentos detalhados sobre suas experiências e sobre o padrão de como vocês operam. Benjamin finalmente recuperou a voz, embora ela saísse fraca e incerta. Evelyn, do que você está falando? De que mulheres? De que padrão?
Achei que fosse sobre nós, sobre um erro que cometi, não alguma teoria da conspiração envolvendo o passado de Amélia. Virei-me para olhar diretamente para o meu marido pela primeira vez desde que ele aparecerá na porta. O padrão é notavelmente consistente, Benjamin. Amélia identifica homens casados em posições profissionais vulneráveis, homens ambiciosos, mas inseguros quanto à sua trajetória profissional, homens que desejam desesperadamente a validação de figuras de autoridade. Ela fornece essa validação por meio de mentoria profissional que gradualmente se transforma em atenção pessoal. Ela usa sua posição e acesso para criar situações em que a intimidade se desenvolve, sempre com cuidado, sempre com negação plausível. Então, quando o relacionamento chega ao fim ou ameaça se tornar publicamente problemático, ela segue em frente. Os casamentos desmoronam. As carreiras dos homens muitas vezes sofrem, mas Amélia simplesmente se muda para uma nova empresa com uma recomendação brilhante e recomeça o processo com um novo conjunto de alvos. Peguei uma das declarações escritas que Marcos havia coletado. Esta era de uma mulher chamada Jennifer, que havia registrado uma reclamação há 5 anos na empresa anterior de Amélia. O marido desta mulher trabalhava sob a supervisão de Amélia no departamento de marketing. Amélia o perseguiu ao longo de 8 meses usando as mesmas técnicas que usou com você. Sessões de trabalho noturnas, viagens de negócios em que ambos se hospedavam no mesmo hotel, elogios profissionais e oportunidades de progressão na carreira vinculadas à lealdade pessoal. Quando a esposa descobriu o caso e o marido tentou terminar, Amélia tornou a vida profissional dele um inferno até que ele finalmente pediu demissão. O casamento terminou em divórcio. A carreira do marido nunca se recuperou, e Amélia foi promovida 3 meses depois, antes de se mudar discretamente para uma nova empresa. Quando a esposa ameaçou tornar a situação pública, Benjamin ficou completamente imóvel, seu rosto demonstrando a compreensão crescente de que ele não era especial ou único, que ele estava seguindo um roteiro escrito e encenado diversas vezes antes. Amélia, no entanto, havia mudado de tática. O medo fora substituído por um cálculo frio. Mesmo que tudo isso fosse verdade, disse ela, sua voz recuperando um pouco da autoridade anterior. Você não pode provar que eu fiz algo ilegal. Problemas no trabalho acontecem. As pessoas fazem escolhas pessoais ruins. Isso não constitui um padrão de comportamento predatório ou má conduta corporativa. E se você tentar tornar isso público, tenho advogados que vão te destruir. Tenho recursos que você nem imagina. Vou te enterrar em litígios até que não lhe sobre nada. Recursos, repeti, deixando a palavra pairar no ar entre nós. Você continua mencionando seus recursos como se eles lhe dessem imunidade às consequências. Mas aqui está o que você parece estar ignorando, Amélia. Não estou interessado em litígios ou batalhas legais. Não estou tentando construir um processo criminal contra você. O que estou lhe oferecendo é uma escolha. Coloquei meu celular na mesa de centro entre nós. A tela ainda exibia a declaração de Jennifer, documentando cuidadosamente como Amélia havia destruído seu casamento e a carreira do marido. Você tem 2 opções. A primeira é renunciar ao cargo imediatamente. Amanhã de manhã, você entrega sua demissão ao seu CEO, alegando motivos pessoais, obrigações familiares ou qualquer outra explicação que lhe permita sair com elegância. Você deixa esta cidade, deixa este setor e desaparece discretamente antes que esse padrão se torne público. Amélia começou a falar, mas levantei a mão para impedi-la. A segunda opção é que Marcos divulgue tudo o que compilou ao seu CEO, ao seu conselho de administração e a vários jornalistas especializados em reportagens sobre má conduta corporativa. As fotografias que documentam o seu caso com uma funcionária subordinada. Os depoimentos de mulheres da sua empresa anterior descrevendo padrões idênticos de comportamento. As evidências de que você vem fazendo isso há anos, usando sua posição para manipular funcionários vulneráveis e, em seguida, usando estruturas corporativas e acordos de conciliação para silenciar qualquer um que tente responsabilizá-lo. Peguei meu telefone novamente e olhei diretamente para ela. Esses acordos de confidencialidade em que você continua confiando. Marcos confirmou com seus contatos jurídicos que eles se tornam nulos quando há um padrão de comportamento predatório que representa uma ameaça contínua a terceiros. As mulheres da sua empresa anterior estão dispostas a quebrar o silêncio se isso significar evitar que você prejudique mais pessoas. O setor de consultoria é notavelmente pequeno, Amélia. Reputações importam, e a sua está prestes a se tornar muito interessante para discutir em conferências profissionais e eventos de networking. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado. Amélia permaneceu imóvel, com a mente obviamente correndo em cálculos e cenários.
tentando encontrar algum ângulo ou vantagem que pudesse usar para retomar o controle da situação. Benjamin parecia querer afundar no chão e desaparecer completamente. Você tem 24 horas para decidir, eu disse finalmente. Depois disso, Marcos envia o arquivo completo para todos que precisarem ver. A escolha é sua. Amélia me encarou por um longo momento com um rosto indecifrável. Então, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou em direção à minha porta. Seus saltos de grife estalavam contra o piso de madeira com passadas firmes e decisivas que ecoavam pela casa silenciosa. Ela não olhou para trás. Não fez ameaças nem protestos. Simplesmente saiu, fechando a porta atrás de si com uma precisão controlada que, de alguma forma, pareceu a coisa mais honesta que ela havia feito a noite toda. O som do carro dela dando partida e saindo da minha garagem parecia uma pontuação no final de uma frase, muito longa. Benjamin permaneceu de pé na sala de estar após a saída de Amélia, parecendo um homem que acabará de ver toda a sua compreensão da realidade ruir ao seu redor. O silêncio entre nós se estendeu, pesado e desconfortável, repleto de todas as palavras que não havíamos dito um ao outro nos últimos 18 meses e de todas as conversas que nunca teríamos agora. Evelyn, ele finalmente disse, meu nome saindo como uma pergunta ou talvez um apelo por algum tipo de absolvição que eu não tinha intenção de oferecer. Eu não sabia. Juro, eu não sabia que ela já tinha feito isso antes. Ela me disse que tínhamos algo especial, que o que tínhamos era diferente de tudo o que ela já havia experimentado. Ela me fez acreditar que aquilo era real, que tínhamos uma conexão genuína. Quase ri do absurdo da sua defesa, da forma como ele ainda tentava enquadrar aquilo como uma espécie de tragédia romântica, em vez da manipulação calculada que de fato fora. Claro, ela te contou isso, Benjamin. É exatamente assim que funciona. Ela identificou o que você precisava, quais vulnerabilidades ela poderia explorar e forneceu exatamente essa validação. Uma afirmação profissional de alguém com poder sobre sua carreira. Atenção personalizada de alguém que fez você se sentir importante, especial e valorizado de maneiras que você aparentemente não recebia da sua esposa. Ele se encolheu com o meu tom, mas eu ainda não tinha terminado. Você não era especial. Você não era único. Você era conveniente. Você era um homem casado em uma posição profissional vulnerável, ambicioso mas inseguro, desesperado por reconhecimento de figuras de autoridade. Ela faz isso há anos, mirando em homens exatamente como você, aplicando a mesma estratégia repetidamente porque funciona. E você nunca questionou por que um vice-presidente estaria interessado em você especificamente, porque ela arriscaria seu cargo por um romance grandioso, ou se a atenção dela poderia ter motivações que não tinham nada a ver com sua peculiaridade inerente. Benjamin afundou no sofá, com a cabeça entre as mãos. O que eu vou fazer agora? Minha carreira vai ser destruída quando isso vier à tona. Todos na empresa vão saber. Meus colegas vão pensar que eu consegui chegar ao cargo atual com a minha cama. Minha reputação profissional vai ser arruinada. Sua reputação profissional, repeti, e pude ouvir a rispidez na minha própria voz ficando mais áspera. Essa é sua principal preocupação agora. Não o casamento que você destruiu, não a confiança que você violou, mas sua reputação profissional. Você fez escolhas, Benjamin. Escolheu ter um caso com sua chefe. Escolheu mentir para mim por meses. Escolheu permitir que ela usasse seu celular para me enviar aquela mensagem cruel. Agora você vai ter que conviver com as consequências dessas escolhas. Caminhei até a janela com vista para o nosso jardim, o espaço que plantamos juntos 3 primaveras atrás, quando ainda acreditávamos que estávamos construindo algo duradouro. Você pode ficar no quarto de hóspedes hoje à noite, porque são quase 4 da manhã e estou exausta demais para lidar com sua saída agora. Mas eu quero você fora desta casa até o final da semana. Vou pedir o divórcio amanhã. Meu advogado entrará em contato com você sobre a divisão de bens e o processo de separação das nossas finanças. Este casamento acabou. 7 anos, disse ele, e sua voz falhou com o que poderia ter sido emoção genuína ou autopiedade. Sinceramente, eu não conseguia dizer mais nada. 7 anos de casamento e você está terminando assim. Eu nem tenho a chance de lutar por nós. De provar que posso mudar, que posso ser melhor. Virei-me para encará-lo de verdade, e não senti nada além de uma espécie de pena distante pelo homem que um dia amei o suficiente para me casar. Você acabou com tudo quando decidiu me trair, Benjamin. Estou apenas reconhecendo a realidade e honestamente, o fato de você achar que merece uma chance de lutar por nós depois de tudo que fez demonstra o quão fundamentalmente você ainda não entende o que destruiu. Ele abriu a boca para continuar argumentando, mas levantei a mão para impedi-lo. Suba. Durma um pouco se puder.
Cuidaremos da logística amanhã de manhã, quando estivermos mais racionais. Mas essa conversa acabou. Ele subiu as escadas lentamente derrotado, e ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar com um clique suave que pareceu o fim do nosso casamento. Não dormi. Sentei-me na sala de estar enquanto o céu clareava gradualmente do lado de fora das janelas, observando o sol nascer sobre o jardim, processando tudo o que acontecerá nas últimas horas. Às 7 horas da manhã, preparei um café e liguei para minha irmã mais nova, Catherine. Eu precisava contar a alguém o que tinha acontecido. Precisava de algum tipo de apoio ou solidariedade, ou pelo menos de um ouvido compreensivo para processar esse desastre. Evelyn, o que houve? Catherine respondeu imediatamente com a voz rouca de sono. Por que você está ligando tão cedo? Benjamin teve um caso com a chefe, eu disse sem rodeios, cansada demais para introduções gentis ou explicações cuidadosas. Descobri ontem à noite. Na verdade, ela me mandou uma mensagem do celular dele às 2 da manhã dizendo que ele agora pertencia a ela. Eu disse que ela poderia ficar com ele. Vou pedir o divórcio hoje. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então Catherine disse algo que eu absolutamente não esperava. Evelyn, tem certeza de que não está exagerando? Quer dizer, você disse que pode ter sido só uma vez, certo? Casamentos funcionam. Pessoas cometem erros. Você quer mesmo jogar 7 anos fora por causa de um caso? Talvez você devesse considerar terapia. Dê ao Benjamin uma chance de se explicar e se desculpar direito. Suas palavras soaram como um golpe físico, como se alguém tivesse me dado um tapa no celular. Você está falando sério ao sugerir que eu continue casada com alguém que teve um caso com a chefe e deixe que ela me mande mensagens cruéis no meio da noite? Só estou dizendo que o divórcio é uma solução definitiva, respondeu Catherine. E sua voz tinha aquele tom cauteloso que as pessoas usam quando acham que você está sendo irracional ou excessivamente emotiva. Vocês construíram uma vida juntos. Vocês têm uma casa, finanças compartilhadas, 7 anos de história. Isso tem que contar alguma coisa. Talvez tenha sido um momento de fraqueza, um erro do qual ele se arrepende profundamente. As pessoas podem mudar se você lhes der a oportunidade. Senti algo frio se instalar no meu peito enquanto ouvia minha irmã, a pessoa que eu esperava que me apoiasse incondicionalmente, sugerir que eu perdoasse e esquecesse. Catherine, você se divorciou há 3 anos quando seu marido a traiu com uma colega de trabalho. Você me disse na época que gostaria de ter ido embora antes, que tinha perdido anos tentando consertar algo que estava fundamentalmente quebrado. Por que agora está sugerindo que eu faça exatamente o que você disse que se arrependeu? Outra longa pausa. Então Catherine disse algo que mexeu muito mais fundo do que qualquer coisa que Benjamin tivesse dito a noite toda. Porque você sempre faz tudo perfeitamente, Evelyn. Carreira perfeita, casa perfeita, casamento perfeito. Você é a irmã bem-sucedida, aquela que tem tudo planejado. E eu sou aquela que se divorciou, que lutou, que teve que reconstruir tudo do nada. Se o seu casamento também acabar, o que isso diz sobre mim? Que desisti fácil demais, que eu deveria ter me esforçado mais. A honestidade dela foi brutal e completamente inesperada. Minha irmã, que eu pensava ser minha aliada mais próxima, estava, na verdade, ressentida com a minha vida, ou pelo menos com a versão da minha vida que ela havia construído em sua mente. Ela queria que eu continuasse casada, não porque fosse o melhor para mim, mas porque meu sucesso, de alguma forma, validava o próprio fracasso dela. Meu casamento feliz fez com que o divórcio dela parecesse a escolha certa. Se meu casamento também fracassou, talvez o divórcio dela tenha sido prematuro. Catherine, preciso de um espaço, disse baixinho, tentando manter a voz firme apesar da dor que se espalhava pelo meu peito. Ligo para você quando estiver pronta para conversar novamente, mas agora não consigo lidar com a projeção dos seus próprios arrependimentos na minha situação. Desliguei antes que ela pudesse responder, antes que ela pudesse se desculpar ou tentar explicar melhor ou tornar isso mais doloroso do que já era. Sentei-me na minha cozinha, cercado pela luz da manhã que entrava pelas janelas que eu havia escolhido, em uma casa que ajudei a projetar, e me senti mais sozinho do que me senti às 2 horas da manhã, quando aquela mensagem de texto chegou pela primeira vez. A traição do seu marido é um tipo de dor. A traição da sua irmã, de alguém que você esperava que estivesse ao seu lado incondicionalmente, fere de forma diferente. Ela atinge mais profundamente porque você não esperava, porque não havia construído defesas contra aquela ferida específica. Meu telefone tocou novamente por volta das 14 horas. Um número que eu não reconheci. Quase deixei cair na caixa postal, emocionalmente exausta demais para lidar com ligações desconhecidas. Mas algo me fez atender.
É Evelyn Hartley? Perguntou uma voz feminina. Meu nome é Claire Patterson. Marcus Webb me deu seu número. Espero que não se importe de eu ligar. Claire, eu disse, lembrando-me do nome imediatamente. Você era uma das mulheres da antiga empresa da Amélia. Uma das que registraram a queixa? Sim, ela confirmou. E eu pude ouvir algo em sua voz que soava como alívio misturado a nervosismo. Marcus entrou em contato comigo na semana passada, explicou que poderia haver outra vítima e perguntou se eu estaria disposta a prestar depoimento sobre minha experiência. Queria ligar diretamente para você porque precisava lhe contar algo importante. Ela respirou fundo e, ao continuar, sua voz soou mais forte. O que você está fazendo? Não ficar em silêncio, não assinar um acordo de confidencialidade e desaparecer silenciosamente, exige muita coragem. Eu não tive essa coragem há 3 anos, quando Amélia destruiu meu casamento. Quando meu marido perdeu o emprego por causa da situação que ela criou, a empresa me ofereceu um acordo, dinheiro para ir embora. Um acordo de confidencialidade para garantir que eu nunca falaria sobre o que aconteceu, e eu aceitei. Sua voz falhou um pouco, e eu a ouvi tentando se recompor. Aceitei o dinheiro porque estava com medo e envergonhada, e só queria que todo aquele pesadelo acabasse. Queria fingir que nada tinha acontecido, seguir em frente com a minha vida e nunca mais pensar em Amélia Blackwood, mas nunca acabou de verdade. Carreguei essa vergonha por anos. Observei de longe enquanto ela se mudava para uma nova empresa, provavelmente encontrava novos alvos, provavelmente destruía mais casamentos, e eu sabia que poderia tê-la impedido se tivesse tido coragem de falar, mas não tive. Senti algo mudar dentro de mim enquanto ouvia a confissão de Claire, compreendendo que aquela situação era maior do que apenas o meu desastre pessoal. Você está falando agora, eu disse baixinho. Isso conta para alguma coisa. Você está impedindo que ela machuque outra pessoa. Claire respondeu. E havia uma gratidão em sua voz que eu não esperava. Você está fazendo o que eu deveria ter feito. Você está garantindo que o padrão acabe. Obrigada por isso. Obrigada por ter a coragem que eu não tive. Depois que desligamos, fiquei sentada com o celular na mão, olhando para o nada, processando esse novo entendimento. Não se tratava mais apenas do meu casamento. Não se tratava apenas da traição de Benjamin ou da crueldade de Amélia. Tratava-se de um padrão que se repetia há anos, porque as pessoas permaneciam em silêncio, porque as vítimas aceitavam acordos e assinavam acordos e desapareciam em vez de revidar. E eu tinha o poder de acabar com isso. Os dias que se seguiram se misturaram em uma estranha combinação de rotina mundana e turbulência emocional. Fui trabalhar, me encontrei com clientes, revisei projetos arquitetônicos, de alguma forma, consegui manter uma fachada profissional enquanto minha vida pessoal se desintegrava em câmera lenta. Benjamin permaneceu no quarto de hóspedes, apesar da minha ordem clara de que ele precisava ir embora, iniciando o que só posso descrever como uma campanha desesperada para salvar algo dos destroços que ele havia criado. Na segunda-feira de manhã, encontrei um bilhete escrito à mão no balcão da cozinha, ao lado da cafeteira. A letra era apressada e irregular. As palavras mal eram legíveis. Sei que não mereço perdão, mas estou pedindo mesmo assim. 7 anos tem que contar para alguma coisa. Por favor, me dê uma chance de provar que posso ser melhor. Eu te amo. Eu li uma vez, amassei e joguei no lixo sem obter resposta. Na terça-feira à noite, cheguei em casa de uma reunião com um cliente e encontrei Benjamin na cozinha tentando preparar o jantar. O alarme de incêndio estava apitando, enchendo a casa com um cheiro acre de carne queimada. Aparentemente, ele tentou preparar o prato de frango grelhado que costumava preparar nos primeiros anos do nosso casamento, quando ainda se esforçava para contribuir com a nossa vida doméstica. Em vez disso, ele o carbonizou até ficar irreconhecível, deixando a cozinha cheia de fumaça e a panela com uma crosta de resíduos enegrecidos. Ele ficou ali, com um ar desamparado e arrependido, segurando uma espátula como se fosse um objeto estranho que ele não sabia muito bem como usar. Eu estava tentando fazer algo legal, disse ele por cima do alarme estridente, com a voz carregada daquele tom suplicante que eu estava aprendendo a reconhecer como seu padrão ultimamente. Pensei que talvez se eu cozinhasse sua refeição favorita, poderíamos sentar e conversar direito, como costumávamos fazer. Passei por ele sem responder, abri as janelas para dissipar a fumaça e desliguei o alarme. Depois, pedi comida para a viagem no restaurante tailandês no fim da rua e comi sozinha no salão enquanto ele subia para o quarto de hóspedes. Quarta-feira trouxe flores para o meu escritório. Um arranjo enorme de rosas brancas e lírios.
O tipo de arranjo caro que provavelmente custaria mais do que o nosso orçamento mensal para compras. Minha assistente os trouxe com um cartão anexado, com uma expressão curiosa e preocupada enquanto os colocava na minha mesa. O cartão dizia: 7 anos devem contar para alguma coisa. Não vou desistir de nós. Deixei as flores na minha mesa até o final do expediente e perguntei à minha assistente se ela queria levá-las para casa. Ela aceitou com gratidão, sem fazer as perguntas que eu via se formando em seus olhos. Eu não queria aquelas flores em minha casa. Não queria a lembrança visual das tentativas de Benjamin de comprar perdão por meio de gestos que não exigiam nenhuma responsabilidade ou mudança real. Na quinta-feira à noite, ele me encurralou no corredor enquanto eu subia para o meu quarto. Ele estava com uma aparência horrível, com o cabelo sujo, as roupas amassadas e olheiras, o que indicava que ele dormia tão bem quanto eu. Evelyn, por favor, disse ele, posicionando-se de forma que eu tivesse que empurrá-lo para continuar andando. Preciso que você entenda uma coisa. A Amélia me manipulou. Agora eu entendo. Tudo o que você disse sobre o padrão dela, de como ela mira em pessoas vulneráveis, é verdade. Eu fui fraco e estúpido e me deixei enganar. Mas isso não muda o fato de que eu te amo. Eu sempre te amei. Por favor, me dê outra chance de provar que posso ser o marido que você merece. Olhei para ele, olhei de verdade e não senti nada. Essa foi a parte mais estranha e perturbadora de toda a semana. Não era mais raiva, nem mágoa ou traição. Apenas a completa ausência da sensação de estar observando um estranho que por acaso estava temporariamente ocupando espaço na minha casa. O homem com quem me casei, a pessoa com quem construí uma vida, parecia alguém que eu mal reconhecia. Benjamin, você não pode culpar a Amélia pelas suas escolhas, eu disse, mantendo a voz monótona e impassível. Você é um adulto. Você tomou decisões. Você escolheu ter um caso. Você escolheu mentir para mim por meses. Você escolheu deixá-la usar seu celular para me enviar aquela mensagem. Essas foram escolhas suas, não dela. E agora você vai ter que conviver com as consequências dessas escolhas. Quero você fora desta casa até sábado. Arrume suas coisas e vá embora, ou eu as embalo para você e as deixo no gramado da frente. Passei por ele e fui para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Na sexta-feira à tarde, precisei de alguns documentos financeiros para o processo de divórcio que meu advogado estava preparando. O escritório em casa do Benjamin era o lugar lógico para encontrá-los. Então fui lá durante meu horário de almoço, enquanto ele supostamente estava no trabalho. O laptop dele estava aberto sobre a mesa, com a tela ainda ativa porque ele aparentemente havia saído sem bloqueá-lo. Eu não deveria ter olhado. Eu sabia que não deveria ter olhado, mas o aplicativo de e-mail estava aberto e visível, e meus olhos encontraram uma mensagem em sua pasta de mensagens enviadas de apenas 2 dias antes. A destinatária era Amélia. O assunto dizia: precisamos conversar. Cliquei na mensagem mesmo sabendo que isso só me deixaria mais irritada, mesmo sabendo que estava invadindo a privacidade dele de uma forma que provavelmente não seria legalmente aconselhável durante um processo de divórcio. Mas eu precisava saber. Precisava entender se ele ainda mantinha contato com ela, se as desculpas que ele me fez eram genuínas ou apenas mais uma encenação. A mensagem dizia: Evelyn sabe de tudo. Ela tem provas de um investigador particular. Fotografias, depoimentos de mulheres da sua antiga empresa, documentação do padrão. Você precisa ter cuidado. Ela não vai deixar isso passar em branco. Ela está planejando expor tudo se você não renunciar. Sinto muito não ter te avisado antes. Eu só soube que ela estava investigando quando já era tarde demais. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo momento, sentindo algo frio e definitivo se instalar. Ele a estava alertando. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de eu tê-los flagrado, mesmo depois de ela ter enviado aquela mensagem cruel anunciando sua conquista, Benjamin ainda protegia Amélia, ainda colocava os interesses dela e sua carreira à frente de qualquer lealdade que supostamente tivesse para comigo. Seus pedidos de desculpas não significavam nada. Suas declarações de amor eram palavras vazias. Ele não se arrependia do que fizera. Só lamentava ter sido pego. Tirei uma captura de tela da mensagem e enviei para Marcos com uma breve nota explicando o que eu havia encontrado. Em seguida, tirei outra captura de tela e enviei para meu advogado com contexto adicional para o processo de divórcio. Demonstra comunicação contínua e lealdade ao parceiro do caso em detrimento do cônjuge. Demonstra falta de remorso genuíno. Fechei o laptop, saí do escritório e voltei ao trabalho. Naquela noite, enviei uma mensagem de texto para Benjamin. Encontrei o e-mail que você enviou para Amélia. Você tem até sábado de manhã para se mudar completamente. Depois disso vou trocar as fechaduras.
Minha mãe ligou naquela mesma noite. O timing dela, de alguma forma, coincidiu perfeitamente com o momento em que eu mais precisava dela. Ela tem 72 anos, é viúva há 6 anos desde a morte do meu pai e possui uma capacidade notável de se destacar em meio a ruídos emocionais e enxergar situações com uma clareza brutal. Catherine me contou o que aconteceu com você e Benjamin, disse ela, sem nenhuma conversa preliminar ou qualquer orientação gentil. E ela me contou o que disse a você ao telefone sobre se você estava exagerando. Quero que saiba que ela estava errada. Completamente errada. Minha mãe nunca foi de fazer longos discursos emocionais ou declarações dramáticas. Então fiquei quieta e a deixei falar. Seu pai me traiu uma vez, disse ela com a voz firme. E na verdade você tinha uns 5 anos na época. Descobri porque a mulher com quem ele estava envolvido ligou para nossa casa e me contou tudo. Ela estava com raiva por ele ter terminado com ela, então decidiu se certificar de que eu soubesse o que estava acontecendo. Seu pai me implorou para ficar. Ele chorou, fez promessas de mudança, disse que tinha sido um erro terrível que não significava nada, e eu fiquei. Ela fez uma pausa, e eu pude ouvi-la respirar fundo antes de continuar. Eu fiquei porque era isso que as mulheres faziam na minha geração. Você não abandonava um casamento simplesmente porque seu marido cometeu um erro. Eu tinha medo de ficar sozinha, medo do que as pessoas diriam, medo de tentar criar 2 filhas pequenas com o salário de uma secretária. Todos me diziam que casamento era trabalho, que eu precisava me esforçar mais, que perdão era nobre e divórcio era fracasso. Mas ele nunca mudou de verdade, continuou ela com uma voz carregada de um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Ele ficou mais cauteloso depois disso, mais reservado com suas atividades e telefonemas. Mas o respeito fundamental desapareceu. Quando alguém demonstra que te valoriza tão pouco a ponto de trair sua confiança, não dá para ignorar esse conhecimento. Mudança é tudo. Fiquei lá por mais 30 anos, até que o ataque cardíaco levou. E não me arrependo da vida que construímos ou da família que criamos juntos. Mas me arrependo de não ter tido a coragem que você está demonstrando agora. Me arrependo de ter aceitado menos do que eu merecia, porque tive muito medo de exigir mais. Depois que desligamos, fiquei sentada com o celular na mão, processando a confissão dela. O casamento dos meus pais, que eu sempre considerei razoavelmente sólido, embora não particularmente apaixonado, havia sido construído sobre uma base de traição e concessões. Minha mãe passou 3 décadas com um homem que havia traído sua confiança. Ficar porque ir embora parecia mais difícil do que suportar, e ela estava me dizendo para não cometer o mesmo erro. Chegou a manhã de sábado e Benjamin finalmente se mudou. Ele foi embora sem drama ou discursos finais. Apenas colocou seus pertences no carro e dirigiu até o apartamento corporativo que sua empresa havia reservado. Observei da janela da sala enquanto ele fazia várias viagens carregando caixas e malas, com os movimentos carregados de derrota. Depois que ele saiu, caminhei pela casa vazia. O espaço que havíamos reformado juntos, onde planejávamos criar os filhos, onde construímos o que eu acreditava ser uma parceria genuína. Cada cômodo guardava memórias que agora pareciam corrompidas, maculadas pela consciência de que nossa fundação estava apodrecendo enquanto eu confiava demais ou era cega demais para perceber. Fui até a cozinha e abri o armário onde guardávamos as taças de vinho, aquelas caras taças de cristal que havíamos ganhado de presente de casamento da tia do Benjamin. Cada uma delicada e linda, representando celebração e otimismo em relação ao nosso futuro juntos. Peguei 2 taças, exatamente o par que usamos para brindar um ao outro na nossa noite de núpcias, e as joguei no chão de ladrilhos com toda a força. Elas se estilhaçaram em milhares de pedaços, fragmentos brilhantes se espalhando pela cozinha, e o som foi ao mesmo tempo satisfatório e terrível. Joguei mais 4 copos, depois mais 6. Continuei jogando até que todos os 12 copos de cristal foram destruídos e o chão ficou coberto de cacos que refletiam a luz da tarde como promessas quebradas que se tornavam visíveis. Então me sentei no chão, no meio de todos aqueles cacos de vidro, e chorei pela primeira vez desde que a mensagem chegara, quase uma semana antes. Não por Benjamin ou pelo casamento que havíamos perdido, mas pela versão de mim mesma que acreditava na permanência e na parceria, que confiava que os votos significavam alguma coisa, que construíra toda a sua vida adulta em torno de um futuro que se revelara nada mais do que uma ilusão cuidadosamente construída. Acabei varrendo o cristal quebrado do chão da cozinha, e cada caco refletiu a luz enquanto eu os recolhia em um saco de lixo que parecia mais pesado do que deveria.
O ato físico de limpar a bagunça que eu havia criado me pareceu simbólico de alguma forma, embora eu estivesse exausto demais para processar completamente o que aquele simbolismo pudesse significar. Uma hora depois, eu ainda estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o nada em particular, quando meu celular tocou com uma nova notificação de e-mail. O endereço do remetente era desconhecido, uma combinação genérica de letras e números que sugeria uma conta temporária criada especificamente para essa comunicação. O assunto continha apenas 2 palavras: você venceu. Abri a mensagem com uma sensação de fria expectativa, sabendo antes de lê-la quem a havia enviado e o que ela conteria. O texto era breve e cuidadosamente redigido, cada palavra escolhida para transmitir o máximo impacto, mantendo uma negação plausível sobre as circunstâncias reais que cercaram sua partida. Apresentei minha demissão com efeito imediato. Afirmei problemas de saúde na família que exigem mudança de residência. Você não terá mais notícias minhas, mas saiba disso. Você destruiu minha carreira por causa de um assunto pessoal que não era da sua conta. Você poderia ter lidado com isso em particular, de mulher para mulher, com algum grau de dignidade e descrição. Em vez disso, optou pela vingança e pela humilhação pública. Espero que destruir a reputação profissional de outra mulher a faça se sentir melhor em relação ao seu casamento fracassado. Espero que esteja satisfeita com o que fez. Li a mensagem 2 vezes, depois uma terceira, analisando as escolhas linguísticas e reconhecendo-as pelo que realmente eram. Uma tentativa final de controlar a narrativa, de se reposicionar como vítima da minha resposta irracional. Em vez de arquiteta da sua própria destruição profissional. Ela estava tentando reformular a responsabilidade como vingança, as consequências como perseguição e a documentação como vingança pessoal. Encaminhei o e-mail para Marcos com uma breve nota. Guarde isso para o arquivo. Demonstra consciência de culpa e tentativa deliberada de reescrever a situação. Observe a linguagem sobre lidar com as coisas em particular, o que essencialmente significa que ela queria que eu ficasse em silêncio enquanto ela continuava com o padrão. Então, encaminhei a mensagem ao meu advogado com contexto adicional sobre a importância dessa comunicação para demonstrar a compreensão de Amélia de que seu comportamento havia sido inapropriado, mesmo quando ela tentou me culpar por expô-lo. Depois disso, apaguei a mensagem original da minha caixa de entrada. Não tinha interesse em preservar as palavras dela nem em permitir que ela fizesse uma última manipulação para ocupar espaço na minha vida digital. Ela havia feito escolhas calculadas durante anos, visando pessoas vulneráveis e usando estruturas corporativas para silenciar qualquer um que tentasse responsabilizá-la. Agora, ela estava sofrendo consequências calculadas, e sua tentativa de enquadrá-las como uma falha pessoal minha, em vez de sua má conduta profissional, apenas confirmou que ela não havia aprendido nada com aquela experiência. 3 dias se passaram sem nenhuma comunicação de Amélia. Presumi que ela tivesse de fato se mudado, desaparecido em qualquer oportunidade que acreditasse poder garantir, apesar dos crescentes rumores sobre sua partida. Mas na tarde de quinta-feira, Marcos ligou com informações que mudaram completamente minha compreensão da situação. Mais 2 mulheres se apresentaram, disse ele sem preâmbulos, com a voz carregada daquele tom peculiar que ele usava ao relatar acontecimentos importantes. Ambas da empresa atual da Amélia, ambas com histórias que seguem exatamente o mesmo padrão que documentamos com as mulheres do emprego anterior dela. Deixei de lado as plantas arquitetônicas que estava revisando e dediquei-lhe toda a minha atenção. O que os levou a entrar em contato com você agora? Elas viram o anúncio de demissão, explicou Marcos. A empresa enviou um memorando interno sobre a saída de Amélia, citando problemas de saúde na família que exigiam realocação imediata. Mas essas mulheres sabiam que essa explicação não era precisa. Eles estavam observando a situação, na esperança de que alguém finalmente a responsabilizasse. E quando viram que ela estava indo embora repentinamente, quiseram ter certeza de que suas experiências seriam documentadas antes que ela pudesse desaparecer e potencialmente recomeçar esse padrão em algum lugar novo. Ele me deu os detalhes básicos. Uma mulher, Jéssica, era consultora júnior cujo casamento havia terminado depois que o caso do marido com Amélia veio à tona. A outra, Sara, ainda era casada, mas o relacionamento estava severamente abalado, mantido apenas por meio de terapia intensiva e do remorso genuíno do marido, combinado com a disposição de Sara em tentar reconstruir a confiança depois que Amélia o perseguiu durante um retiro da empresa no ano passado. Ambas as mulheres estão dispostas a prestar depoimentos formais, continuou Marcos. Ambas querem que o padrão de Amélia seja documentado em registros oficiais que não possam ser selados ou ocultados por acordos corporativos.
Elas entendem que denunciar pode ter consequências profissionais para elas, mas estão dispostas a aceitar esse risco se isso significar evitar futuras vítimas. Você quer que eu coordene a coleta dos depoimentos deles e os adicione ao arquivo do caso? Sim, respondi sem hesitar. Documente tudo. Certifique-se de que as declarações sejam preservadas em vários formatos e locais. Se Amélia tentar ressurgir neste setor, precisa haver um registro documental claro que qualquer gerente de contratação competente possa encontrar, se der ao trabalho de procurar. Depois de desligar o telefone com Marcos, concentrei-me nessa nova informação, compreendendo que o que começara como uma resposta pessoal a uma mensagem de texto cruel havia evoluído para algo significativamente maior. Essas mulheres estavam confiando suas histórias a mim, acreditando que minha disposição em recusar o silêncio criaria espaço para que elas também falassem. Essa responsabilidade parecia pesada e significativa de maneiras que eu não havia previsto totalmente quando dei o ultimato a Amélia pela primeira vez. 2 semanas depois daquela conversa com Marcos, meu telefone tocou com o nome da minha irmã Caterine no visor. Eu não falava com ela desde a nossa conversa difícil, quando ela sugeriu que eu estava exagerando em relação ao caso extraconjugal de Benjamin, ao revelar seu ressentimento pela minha vida supostamente perfeita. Pensei em deixar a ligação cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Eu estava errada, disse Caterine imediatamente, as palavras saindo apressadas antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Eu estava pensando no que te disse e eu estava completamente errada, Evelyn. Eu estava projetando meus próprios arrependimentos e inseguranças na sua situação. Eu estava fazendo da sua dor algo que eu sentia, em vez de apoiá-la como uma irmã deveria. Sinto muito. Sua voz soou áspera e genuína, sem o tom defensivo que havia demonstrado em nossa conversa anterior. A verdade é que tenho inveja de você há anos. Você sempre foi a bem-sucedida, a irmã que parecia ter tudo planejado. Carreira perfeita, casa linda, casamento estável. E fui eu quem se divorciou, quem teve dificuldades financeiras, quem teve que reconstruir toda a minha vida do zero. Quando seu casamento acabou, uma parte terrível de mim sentiu-se aliviada por você também não ser perfeita, por finalmente estar vivenciando o tipo de fracasso com o qual eu estava vivendo. Ela fez uma pausa e eu pude ouvi-la respirando fundo. Mas esse não é um fardo seu para carregar. Esse é um problema meu para resolver com meu terapeuta. Você não merecia o que Benjamin fez com você. E você definitivamente não merecia que eu a fizesse se sentir mal por se recusar a tolerar a traição dele. Eu realmente sinto muito. Conversamos por mais de 1 hora depois disso. Conversamos de uma forma que não conseguíamos há anos. Caterine me contou sobre as sessões de terapia que havia começado a frequentar, sobre lidar com o ressentimento e a vergonha em relação ao divórcio, sobre reconhecer como vinha comparando suas lutas internas à minha aparência externa de sucesso, sem entender que todos carregam consigo dificuldades ocultas. Contei a ela sobre as taças de vinho quebradas e o choro no chão da cozinha. Sobre o momento em que finalmente me permiti lamentar, não apenas pelo casamento, mas pela versão de mim mesma que acreditava em permanência e promessas. Nós duas choramos durante a conversa. Depois, rimos de como devíamos parecer ridículas. 2 mulheres adultas chorando ao telefone sobre sentimentos que deveríamos ter discutido anos atrás. Ao final da ligação, algo parecia ter sido consertado entre nós. Uma rachadura que vinha se alargando há mais tempo do que qualquer um de nós queria reconhecer. Caterine ainda era minha irmã, ainda era alguém que eu amava, apesar do seu lapso momentâneo de julgamento. E reconstruir aquele relacionamento era como resgatar algo valioso dos destroços de tudo mais que havia desmoronado. 3 semanas após a demissão de Amélia, Marcos ligou novamente com uma atualização diferente. A indústria está falando, disse ele em voz baixa, mas consistente. Os recrutadores estão questionando por que ela saiu tão repentinamente. O nome dela está circulando nas redes profissionais com perguntas sobre se a explicação sobre a saúde da família era legítima. As pessoas estão começando a notar o padrão de mudança de empresa dela a cada poucos anos, sempre em circunstâncias que envolvem saídas repentinas. O mundo da consultoria, como eu estava aprendendo, operava em grande parte com base em reputação e conexões profissionais. As informações circulavam por redes informais, conversas sussurradas em conferências do setor e perguntas cuidadosas feitas durante verificações de referências. A imagem profissional cuidadosamente construída de Amélia estava começando a ruir à medida que mais pessoas começavam a questionar a narrativa oficial. Então, recebi uma ligação de um jornalista chamado David Morrison, especialista em má conduta corporativa e questões de responsabilização no local de trabalho.
Tenho ouvido algumas histórias interessantes sobre Amelia Blackwood, disse ele cuidadosamente em tom profissional, mas claramente interessado. Várias fontes mencionaram seu nome em conexão com evidências sobre padrões de comportamento inadequado que abrangem vários anos. Estou trabalhando em um artigo sobre dinâmicas de poder em ambientes profissionais e como as estruturas corporativas às vezes protegem o comportamento predatório. Você estaria disposto a discutir o que sabe? Eu disse a ele que precisava pensar sobre o assunto, que ainda não estava pronta para tornar isso totalmente público. Mas, depois de desligar, percebi que minha resposta privada à crueldade de Amélia estava se tornando algo maior, algo que poderia realmente gerar mudanças significativas além de simplesmente responsabilizar uma pessoa por suas ações. Passei 3 dias pensando no pedido de David Morrison antes de finalmente retornar à ligação. Durante esses 3 dias, me debati com questões sobre privacidade. Sobre se tornar pública a situação serviria a algum propósito além da minha própria necessidade de justificativa sobre si. Eu tinha o direito de expor as histórias de outras pessoas, mesmo que elas tivessem me dado permissão para isso. Mas, no fim das contas, eu continuava voltando à mesma verdade fundamental. Meu silêncio protegia a capacidade de Amélia de machucar outras pessoas. Cada dia em que eu me recusava a falar era mais um dia em que ela poderia reconstruir sua carreira em um novo local, com um novo conjunto de alvos que não tinham ideia de sua história. Eu vou falar, disse a David quando finalmente retornei à ligação. Mas preciso que você entenda que não se trata de vingança. Trata-se de criar um registro documentado que impeça que esse padrão continue sem controle. Marcus organizou o encontro em um local neutro, uma cafeteria no distrito comercial do centro da cidade, movimentada o suficiente para proporcionar ruído ambiente, mas silenciosa o suficiente para conversar. David chegou pontualmente, carregando uma bolsa de couro estilo carteiro e vestindo o tipo de traje profissional que sugeria que ele levava seu trabalho a sério. Colocou um pequeno gravador na mesa entre nós depois de pedir minha permissão. Pegou um bloco de notas e uma caneta e se acomodou em sua cadeira com a atitude paciente e atenciosa de alguém que já havia conduzido centenas de entrevistas e sabia como fazer as pessoas se sentirem seguras ao compartilhar histórias difíceis. Contei tudo a ele, começando pela mensagem de texto que chegará às 2 horas da manhã e passando por toda a sequência de eventos que se seguiram. O confronto na minha porta com Benjamin e Amélia, a pesquisa que realizei naqueles 20 minutos após o envio da minha resposta, e a descoberta das reclamações registradas na empresa anterior dela. A decisão de contratar Marcus e documentar o padrão sistematicamente em vez de simplesmente confrontar Benjamin diretamente. A descoberta de que várias mulheres haviam sofrido ataques e manipulações idênticos, todas seguindo o mesmo roteiro básico. Dei a David nomes, datas e a documentação que Marcus havia reunido. Mostrei a ele as fotos de Benjamin e Amélia juntos, as evidências do relacionamento deles com carimbo de data e hora, os depoimentos de mulheres da empresa anterior dela descrevendo como ela havia destruído seus casamentos e prejudicado a carreira de seus maridos. Antes de partir para a próxima oportunidade. Expliquei sobre os acordos de confidencialidade que haviam ocultado denúncias anteriores, sobre como as estruturas corporativas priorizavam consistentemente a gestão da reputação em detrimento da responsabilização, e como Amélia conseguiu manter esse padrão por anos porque suas vítimas permaneceram em silêncio. Isso vai além da minha situação pessoal, disse eu, inclinando-me para a frente para enfatizar o ponto que eu mais precisava que ele entendesse. Trata-se de dinâmicas de poder em ambientes profissionais, de pessoas em posições de autoridade usando esse poder para manipular subordinados, em seguida, usando recursos corporativos e intimidação legal para silenciar qualquer um que tente responsabilizá-los. O setor de consultoria fala constantemente sobre ética profissional e cultura no local de trabalho. Mas quando alguém com o histórico e as conexões de Amélia se envolve em comportamento predatório, o sistema a protege em vez de suas vítimas. Isso precisa mudar. David tomou notas ao longo da nossa conversa, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras ou solicitando detalhes adicionais sobre incidentes específicos. Ele me entrevistou por quase 3 horas e, no final, eu me sentia emocionalmente exausta, mas também estranhamente aliviada, como se estivesse carregando algo pesado e finalmente tivesse conseguido largá-lo. O artigo foi publicado numa manhã de sexta-feira, 2 semanas depois. David o intitulou O Padrão de Poder. Como a conduta pessoal de um executivo revela problemas maiores do setor. Li o texto antes de ser publicado, pois tive a oportunidade de revisar as seções que me citavam diretamente ou faziam referência à minha experiência.
O artigo era completo, bem pesquisado e absolutamente devastador em sua documentação do comportamento de Amélia ao longo de vários anos e em diversas empresas. David entrevistou 5 mulheres no total, incluindo eu. Ele documentou o padrão ao longo de 7 anos. 2 empresas e pelo menos 8 vítimas identificáveis. Ele levantou questões pontuais sobre por que as estruturas corporativas protegiam consistentemente pessoas, como Amélia, enquanto silenciavam os indivíduos que ela havia prejudicado. Sobre como acordos de confidencialidade e acordos confidenciais criavam ambientes onde o comportamento predatório podia continuar sem controle. Sobre como a responsabilidade realmente se manifestava em ambientes profissionais em comparação com o que ela alegava ser nas declarações de missão corporativa. Meu telefone começou a tocar 1 hora após a publicação do artigo. Colegas ligando para expressar apoio ou fazer perguntas criteriosas sobre o ocorrido. Marcos perguntando como eu estava lidando com a repentina exposição pública. Claire, Jéssica e Sarah, as outras mulheres que contribuíram para o artigo, entraram em contato para compartilhar suas próprias experiências ao assistir ao artigo ao vivo e receber respostas de suas redes profissionais. Benjamin ligou 6 vezes, em rápida sucessão antes que eu finalmente atendesse. Principalmente porque eu queria parar o zumbido incessante do meu telefone. Como você pôde fazer isso? Ele perguntou imediatamente. Sua voz carregada daquela combinação de raiva e pânico típica de alguém cuja imagem profissional cuidadosamente administrada acaba de ser destruída. Como você pôde tornar isso público? É humilhante. Todo mundo na minha empresa está falando sobre isso. Meus colegas estão me fazendo perguntas sobre meu relacionamento com a Amélia. Meu chefe me chamou em seu escritório esta manhã para discutir se eu serei um risco para a reputação da empresa. Você destruiu minha credibilidade profissional e a dela. Sua completa incapacidade de compreender a questão em questão era impressionante. Ele estava preocupado com sua reputação e com as consequências profissionais que isso lhe causaria. Ele não demonstrou ter consciência do padrão mais amplo documentado no artigo. Não reconheceu que diversas mulheres haviam sido prejudicadas pela perseguição sistemática de Amélia a homens casados vulneráveis. Nenhuma compreensão de que sua situação individual era parte de um problema muito maior sobre poder e responsabilidade em ambientes profissionais. Benjamin, eu disse, mantendo a voz fria e contida. Você destruiu sua própria reputação quando decidiu ter um caso com seu chefe. Você destruiu sua credibilidade profissional quando se deixou manipular porque estava desesperado por validação de alguém com autoridade sobre sua trajetória profissional. Eu simplesmente parei de te proteger das consequências das suas escolhas. Parei de te proteger, parei de inventar desculpas para o seu comportamento, parei de permitir que você se escondesse atrás da privacidade do nosso casamento fracassado. Não me ligue mais, a menos que seja sobre a papelada do divórcio. Não temos mais nada para discutir. Desliguei antes que ele pudesse responder e bloqueei seu número imediatamente. Eu já estava farta de suas tentativas de reformular a responsabilização como perseguição, as consequências como punição injusta, a exposição como crueldade vingativa. 3 dias após a publicação do artigo, a antiga empresa de Amélia emitiu um comunicado oficial. Levamos essas alegações a sério e estamos conduzindo uma revisão interna completa de nossas políticas de trabalho e procedimentos de reclamação. A segurança e o bem-estar de nossos funcionários são nossa maior prioridade, e estamos comprometidos em manter um ambiente profissional livre de assédio e má conduta. Era uma linguagem corporativa que conseguia dizer tudo e nada simultaneamente, cuidadosamente redigida para evitar admitir qualquer falha institucional, mas ao mesmo tempo parecer levar a situação a sério. Mas Marcos, que mantinha contatos dentro da empresa por meio de seu trabalho investigativo, me disse que a situação interna era muito mais caótica do que a declaração pública sugeria. O CEO teria ficado furioso porque isso se tornou um escândalo público, em vez de ser administrado discretamente. Por meio de acordos legais e de confidencialidade. O Conselho de Administração exigia respostas detalhadas sobre o motivo pelo qual diversas reclamações foram registradas e resolvidas sem que ninguém reconhecesse ou abordasse o padrão claro de comportamento. 3 executivos seniores estavam enfrentando sérias dúvidas sobre seus papéis na proteção de Amélia, apesar das preocupações documentadas sobre o motivo pelo qual eles permitiram que ela fosse transferida para uma nova empresa com
Recomendações positivas. Em vez de abordar a má conduta subjacente, a empresa estava considerando seriamente contratar uma empresa de consultoria externa para conduzir uma revisão abrangente da cultura do local de trabalho, dos procedimentos de reclamação e dos mecanismos que permitiram que esse padrão continuasse sem controle por tanto tempo. Não se tratava de uma responsabilização perfeita, nem do tipo de justiça imediata que desfizesse todo o mal causado, mas era mais do que o silêncio e a cumplicidade institucional que existiam antes de o artigo tornar a situação pública. 2 semanas após a publicação do artigo, recebi uma última mensagem de Amélia. Ela chegou por meio de um serviço de e-mail criptografado, com a identidade do remetente oculta por camadas de proteção digital, mas eu soube imediatamente quem a havia enviado. O assunto continha apenas 2 palavras, as mesmas que ela usará no e-mail de demissão. Você venceu. A mensagem em si era mais longa desta vez, mais raivosa, sem o cuidado corporativo da comunicação anterior. Você destruiu minha carreira, minha reputação profissional, meu futuro neste setor. Espero que esteja satisfeito com o que conquistou. Espero que tenha valido a pena transformar sua dor particular em espetáculo público. Valeu a pena expor detalhes íntimos que deveriam ter permanecido entre adultos que fizeram escolhas complicadas. Mas saibam disso, eu não sou a vilã que vocês me fizeram parecer. Sou uma mulher que trabalhou muito duro para ter sucesso em uma indústria dominada por homens, que competiu e venceu homens que queriam me ver fracassar, que se recusou a se desculpar pela minha ambição ou pelo meu sucesso. Você era simplesmente fraca demais para manter seu marido interessado. E em vez de aceitar essa realidade, você me destruiu para se sentir melhor em relação aos seus próprios fracassos. A história não se lembrará de você com bons olhos. Li a mensagem uma vez, sentindo aquela familiar clareza fria me envolver. Depois salvei-a na pasta que Marcos mantinha para possíveis fins legais futuros. Então redigi uma resposta contendo apenas 4 palavras. Ações têm consequências. Amélia. Nunca mais ouvi falar dela depois daquela conversa. Nunca esqueci aquela mensagem final de Amélia. Nunca esqueci sua tentativa de reescrever toda a narrativa como se a ambição justificasse a crueldade e minha recusa em permanecer em silêncio representasse fraqueza em vez de força. Mas eu também nunca mais respondi a isso. Nunca dei a ela a satisfação de um envolvimento contínuo ou a oportunidade de me levar a justificar ainda mais escolhas que não exigiam justificativa. Ela havia tomado suas decisões ao longo dos anos. Eu tomei as minhas em resposta. A prestação de contas estava completa. O processo de divórcio avançou com a eficiência mecânica dos processos legais destinados a dissolver parcerias que não funcionavam mais. Benjamin e eu nos comunicávamos exclusivamente por meio de nossos advogados na maior parte do tempo, reduzindo nosso casamento de 7 anos a uma série de cálculos financeiros e divisões de bens que podiam ser negociados e documentados sem exigir que ocupássemos o mesmo espaço ou nos engajássemos em conversas sem nenhum propósito produtivo. A finalização aconteceu em uma terça-feira no final da primavera, quase 8 meses depois que aquela mensagem de texto chegou às 2 horas da manhã e colocou tudo em movimento. Benjamin e eu estávamos sentados em uma sala de conferências no escritório do meu advogado, posicionados em lados opostos de uma longa mesa, com nossos respectivos representantes legais entre nós, como amortecedores ou talvez árbitros. Assinamos os papéis que dissolveram nosso casamento em menos de 1 hora. Cada assinatura soava ao mesmo tempo importante e estranhamente anticlimática. O fim de algo que havia morrido meses antes, finalmente reconhecido em documentos oficiais. A divisão dos bens foi simples, pois nenhum de nós tinha energia ou interesse em brigar por posses. A casa foi vendida rapidamente para um jovem casal que esperava seu primeiro filho. Pessoas que olhavam para a cozinha reformada e para o jardim cuidadosamente cultivado com o mesmo otimismo que Benjamin e eu tínhamos em relação ao nosso futuro. Dividimos os lucros exatamente ao meio. Dividimos as contas de aposentadoria e poupança de acordo com as fórmulas negociadas por nossos advogados. Separamos nossas finanças de forma clara, cada um saindo com o que havia contribuído e nada mais. Depois que os papéis finais foram assinados e testemunhados, Benjamin perguntou se poderia falar comigo em particular por um instante. Seu advogado pareceu desconfortável com o pedido, provavelmente preocupado com o que uma conversa improvisada poderia complicar, mas concordei. Saímos para o corredor em frente à sala de conferências e ficamos perto dos elevadores, em um espaço projetado exatamente para esses momentos constrangedores de transição. Evelyn, só quero que você saiba que sinto muito, disse Benjamin,
com a voz carregada daquele tom de sinceridade praticada que eu aprenderá a reconhecer como atuação em vez de emoção genuína. Apesar de tudo isso, de tudo que aconteceu, agora entendo o que perdi, o que joguei fora porque fui estúpido e fraco e me deixei manipular. Olhei para ele e não senti nada além de uma fatigada finalidade, o equivalente emocional de fechar um livro que terminei de ler e colocá-lo de volta na estante. Tenho certeza de que você sente muito, Benjamin. Sinto muito por ter sido pego. Sinto muito pelas consequências. Sinto muito que sua vida tenha se complicado e sua reputação profissional tenha sido prejudicada. Mas não acho que você esteja realmente arrependido por me trair por ter feito as escolhas que levaram a tudo isso. Porque se você estivesse genuinamente arrependido da traição em si, teria se contido antes que acontecesse, em vez de depois de ter sido exposto. Virei-me para os elevadores sem esperar pela resposta dele. Adeus, Benjamin. Espero que você descubra o que precisa descobrir sobre si mesmo. Mas isso não é mais problema meu nem responsabilidade minha. Saí do prédio da sala de conferências e fui direto para o loft no centro da cidade que havia comprado com a minha metade da renda da casa. O espaço era tudo que nossa casa compartilhada não tinha sido. Inteiramente meu, repleto de móveis e obras de arte que eu havia selecionado sem concessões ou negociações, organizados de acordo com minhas preferências e minha agenda. Tinha janelas do chão ao teto com vista para a cidade, linhas modernas e limpas que não lembravam em nada os detalhes artesanais que Benjamin e eu havíamos escolhido juntos, e absolutamente nenhuma lembrança de promessas quebradas ou parcerias fracassadas. 6 meses após a publicação do artigo sobre Amélia, recebi um e-mail inesperado de Claire Patterson perguntando se eu estaria interessada em tomar um café. Ela mencionou que Jessica e Sarah, as duas mulheres que haviam se apresentado da empresa atual de Amélia, também se juntariam a mim, caso eu concordasse. Concordei imediatamente. Curioso sobre como suas situações haviam evoluído e grato pela oportunidade de me conectar com pessoas que entendiam aspectos dessa experiência que a maioria dos meus outros amigos e colegas não conseguia compreender completamente. Nós nos encontramos em um pequeno café independente perto do escritório de Claire em uma tarde de sábado. Nós 4 nos acomodamos em uma mesa de canto com nossas bebidas, e o que eu esperava que fosse uma conversa constrangedora ou dolorosa se transformou em algo surpreendentemente curativo. Conversamos por quase 3 horas, compartilhando atualizações sobre como nossas vidas haviam mudado nos meses desde que tudo se tornara público. O casamento de Jessica havia sobrevivido, embora ela fosse honesta sobre o quão difícil tinha sido o processo de recuperação. Ela e o marido se comprometeram a fazer terapia intensiva, a ser totalmente transparente sobre tudo o que havia acontecido e a reconstruir a confiança por meio de ações consistentes, em vez de promessas vazias. O trabalho era contínuo e às vezes doloroso, mas eles decidiram juntos que valia a pena lutar pelo relacionamento. Apesar dos danos causados pela manipulação de Amélia, Sarah tomou decisões diferentes. Ela deixou o cargo na empresa de consultoria e encontrou um novo emprego em uma empresa menor, com políticas de trabalho mais robustas e uma cultura que levava as denúncias de assédio a sério, em vez de escondê-las em acordos judiciais. Ela falou sobre se sentir mais segura em seu ambiente profissional, sobre não ficar olhando constantemente por cima do ombro se perguntando se alguém em posição de autoridade poderia atacar seu marido novamente. Claire havia sido promovida na empresa e agora estava em posição de influenciar as práticas de contratação e os padrões de conduta. Ela falou sobre implementar mudanças na forma como as reclamações eram tratadas, sobre criar sistemas que protegessem as vítimas em vez de priorizar a reputação institucional e sobre usar sua própria experiência para garantir que outras pessoas não tivessem que passar por situações semelhantes em silêncio. O que você fez? Recusando-se a ficar em silêncio, recusando-se a aceitar que sua dor pessoal deveria proteger a capacidade de Amélia de continuar machucando as pessoas. Isso nos deu permissão para falar também, disse Claire, olhando diretamente para mim com uma intensidade que fez suas palavras soarem tanto como gratidão quanto como testemunho. E isso mudou as coisas, não apenas para nós individualmente, mas para o debate mais amplo sobre responsabilidade em ambientes profissionais. Trocamos informações de contato e fizemos planos provisórios para permanecermos conectados, para apoiar uns aos outros, para continuar defendendo melhores políticas e maior responsabilização em nossos respectivos espaços profissionais. Ao voltar para o carro depois daquela reunião, senti algo mudar dentro de mim.
Um reconhecimento de que o que começara como uma resposta pessoal a uma mensagem de texto cruel havia evoluído para algo maior e mais significativo do que eu inicialmente imaginara ser possível. Minha mãe ligou numa noite no início do outono. Sua voz tinha um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Preciso te contar uma coisa, disse ela sem rodeios. Estou morrendo, querida. Os médicos dizem que tenho talvez 6 meses de câncer que se espalhou muito antes de ser detectado, antes que eu estivesse disposta a admitir que algo estava seriamente errado. Voltei para casa na manhã seguinte, reorganizando minha agenda de trabalho e minha vida para passar o máximo de tempo possível com ela durante o tempo que restava. Aqueles 5 meses foram, ao mesmo tempo, os mais difíceis e preciosos da minha vida. Ajudei-a em consultas de tratamento que a deixavam doente e exausta. Sentei-me ao lado dela durante longas tardes, quando ela estava cansada demais para fazer qualquer coisa além de descansar. Segurei a mão dela durante suas últimas semanas, quando os analgésicos a mantinham praticamente inconsciente, mas ocasionalmente ela emergia e apertava meus dedos para me dizer que ela ainda estava presente. Ela faleceu numa manhã de terça-feira de fevereiro, tranquilamente dormindo, com Catherine e eu sentados ao lado de sua cama. Em seu funeral contei histórias sobre sua honestidade e sua sabedoria, seu último presente de reconhecer verdades complexas sobre seu próprio casamento e validar minha escolha de tomar uma decisão diferente diante de circunstâncias semelhantes. 2 anos depois daquela mensagem de texto ter destruído minha vida às 2 da manhã, eu estava sentado no meu loft no centro da cidade assistindo ao pôr do sol através daquelas janelas do chão ao teto que eu tinha escolhido especificamente porque elas deixavam entrar o máximo de luz. Minha nova vida era mais tranquila do que a que eu havia construído com Benjamin. Mais simples em alguns aspectos, mais complicada em outros. Mais honesta em todos os aspectos. Entrei para o conselho de uma organização sem fins lucrativos que apoiava mulheres que estavam deixando relacionamentos difíceis, usando minhas habilidades arquitetônicas para ajudar a projetar moradias seguras e minha experiência pessoal para entender a coragem necessária para abandonar situações que não serviam mais. Assumi novos e desafiadores projetos de consultoria que impulsionaram minhas habilidades profissionais em direções que eu não havia explorado antes. Reconstruí meu relacionamento com Catherine, tornando-o mais forte e autêntico do que antes. Eu tinha feito as pazes com a memória da minha mãe e com as verdades complicadas sobre seu casamento que ela finalmente estava disposta a compartilhar. E às vezes, tarde da noite, quando o sono era difícil de dormir, eu me lembrava daquela mensagem de texto da Amélia. Ele é meu agora. Ele está ocupado. Não me espere acordada. Eu me lembraria da fria clareza que se abateu sobre mim naquele momento. Da decisão de responder com 7 palavras em vez de parágrafos de dor. Da escolha de documentar e expor em vez de sofrer em silêncio. Amélia pensou que estava anunciando uma vitória, reivindicando território, demonstrando poder. Em vez disso, ela me entregou exatamente as evidências de que eu precisava para desmantelar sua fachada profissional cuidadosamente construída e expor um padrão de comportamento que ela vinha escondendo há anos. Ela pensou que aquela mensagem me destruiria, me reduziria ao papel de uma esposa devastada que desapareceria silenciosamente enquanto ela continuava seu padrão com novos alvos em novos lugares. Em vez disso, ela me libertou. Isso me libertou de um casamento que estava fracassando muito antes de eu estar disposta a admitir. Me libertou da versão de mim mesma que estava disposta a ignorar os sinais de alerta porque enfrentá-los parecia muito difícil. Isso me libertou para construir algo novo, honesto e inteiramente meu. Porque a verdade é mais simples do que qualquer plano de vingança. Pessoas que tratam os outros como descartáveis acabam descobrindo que elas mesmas são descartáveis. E as mulheres que se recusam a aceitar a crueldade às 2 da manhã às vezes se tornam as arquitetas da responsabilização que muda indústrias inteiras. Se essa história de justiça calculada cativou você desde aquela mensagem de texto chocante, às 2 horas da manhã até a liberdade duramente conquistada por Evelyn, clique no botão curtir, agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Evelyn calmamente contou. A Amélia, que havia contratado um investigador particular 6 semanas antes, estava documentando tudo, observando a confiança corporativa ruir em tempo real. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias como esta de coragem e responsabilidade. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma publicação.